Boa tarde, essa é a aula de semiologia da cabeça do pescoço. Eu sou a professora Mariana Cordovil e esse é um conteúdo que faz parte da disciplina Programa de Aproximação à Prática Médica da Universidade de Vassouras. Bom, essa é a nossa primeira aula sobre exame físico e o exame clínico, o exame físico, sempre deve seguir a ordem céfalo-caudal. Então a gente sempre vai começar pela cabeça. E algumas alterações no exame físico da cabeça e do pescoço já são informações muito importantes que corroboram com o diagnóstico desse paciente. Por exemplo, aqui nós temos um bebê com uma cianose central. Então, eu considero, bom, essa criança já tem uma hipoxemia grave para fazer uma hipoxemia central. Aqui tem uma criança com icterícia. Aqui eu tenho uma foto de uma paciente com faces hipertiroideia, essa paciente possivelmente tem hipertiroidismo. Eu digo isso por causa da exoftalmia. Essa paciente tem um rash malar em asa de borboleta que é muito típico do lúpus eritematoso sistêmico. Essa paciente, essa foto, eu vejo uma proliferação, uma hipertrofia gengival. Essa é uma alteração que está presente em alguns quadros de leucemia aguda, por exemplo, ou como efeito adverso de algumas medicações. Essa face é claramente de uma paciente que tem uma caquexia grave. Então, tem várias doenças que têm alterações do segmento da cabeça e do pescoço. E a análise desse segmento me traz informações importantes para o meu diagnóstico. A gente vai seguir essa ordem, que é a ordem proposta pelo Milton Arruda, que é a nossa preferência, a nossa principal referência bibliográfica para essa aula, mas não existe exatamente uma ordem. Você pode examinar a orelha antes do olho, mas é importante que você analise todos os segmentos. Então, para o exame físico da cabeça e do pescoço, a gente pode lançar a mão das diversas técnicas do exame clínico. A gente vai fazer a inspeção. O que é a inspeção? É a análise, eu estou olhando para o meu paciente. A percussão podemos fazer sim, mas não é tão utilizada na cabeça do pescoço. Podemos fazer, mas não é tão não comum. A palpação é sim muito importante. A ausculta, nem tanto. Podemos auscultar esporadicamente talvez a tireoide, para procurar um sopro tiroidiano ou alguma alteração vascular, mas na cabeça do pescoço, a gente vai fazer mais a inspeção e a palpação. Bom, você não deve ter vergonha de perguntar sobre alguma cicatriz, qualquer alteração no exame físico que você esteja vendo, você precisa conhecer a história daquela lesão. Talvez não seja a queixa principal do seu paciente, talvez ele tenha te procurado para renovar uma receita ou para uma dor no joelho, mas a gente tem que saber a história por trás de uma lesão, de uma cicatriz, por exemplo. Como agora a gente vai falar sobre exame físico, a gente vai examinar o nosso paciente sempre antes de qualquer exame, por mais simples que seja, a gente não pode deixar de pedir autorização para o seu paciente. Meu nome é Mariana, sou médica. Eu posso examinar o senhor? Então isso nunca vai ser demais. Bom, então vamos começar com o formato do crânio. Falando sobre a área, como a gente divide a cabeça? Bom, a gente vai dividir em face e crânio. E quando a gente quiser falar sobre a face, a gente ainda pode falar sobre região frontal, região periorbitária, região nasal, região de maxila, região de mandíbula. Ok. Nem sempre a forma como a gente vai falar, região parietal, ela não coincide exatamente com a sutura entre o osso frontal e o parietal, e tudo bem. Essa região a gente vai nomear de temporal e essa região a gente vai nomear de occipital. Um acidente ósseo muito importante é o processo mastoide, que é muito fácil de palpar, tem uma relação muito importante com a orelha média. Formato do crânio. Bom,
Existem as malformações congênitas, como por exemplo, crianças anencéfalas, crianças que têm microcefalia, existe um grau diferente de microcefalia, hidrocefalia, essa é uma criança que não consegue fazer a drenagem do líquor, comumente isso é uma alteração congênita, mas pode ser adquirida na fase adulta também. E pacientes pós-trauma, pós-traumatismo crânioencefálico, podem ficar com a calota craniana assimétrica, a gente pode falar afundamento de calota craniana. Esse é um dado significativo para que a gente pesquise alguma alteração na história clínica. Por exemplo, se esse rapaz entra num pronto-socorro com uma crise convulsiva, por exemplo, eu considero, bom, existe uma possibilidade que essa crise convulsiva seja decorrente de um traumatismo crânioencefálico, talvez antigo. É uma possibilidade. Implantação no cabelo, exame do couro cabeludo. Bom, a gente analisa primeiro a implantação. Homens, fisiologicamente, têm essa implantação um pouco mais alta, e aí alguns homens têm essa entrada um pouco maior, a gente chama isso de alopecia androgênica, isso não é patológico, isso é por causa do efeito da testosterona, mas existem alterações patológicas, como por exemplo, a alopecia areata é uma doença autoimune e que o indivíduo tem uma queda de cabelo e essa queda de cabelo é difusa em grau mais leve, um grau mais moderado, mais grave, mas eu percebo que essa queda de cabelo ela não é localizada. Existe a alopecia cicatricial, por exemplo, se esse indivíduo teve uma cicatriz, um trauma, uma cirurgia nesse local, é muito comum que o cabelo nessa região não volte a crescer, ou que esse paciente tenha uma infecção fúngica, por exemplo. E aí é muito importante que a gente saiba descrever, olha, área de alopecia entre a região temporal e occipital, associada a hiperemia ou descamação da pele, ou associada a prurido. Então, o que a gente observa na cabeça é importante que a gente descreva. Quando a gente vai examinar o paciente, mesmo que não seja a queixa pode ser de repente cardiológica ou respiratória, mas a gente não pode deixar de fazer um exame clínico completo. Então a gente começa dedilhando o couro cabeludo e procurando alguma falha de crescimento do cabelo, procurando parasita, por exemplo, piolho, por exemplo, procurando alguma lesão, talvez um paciente que tenha sofrido um acidente de carro, uma lesão, se o paciente tiver o cabelo bem preto, pode ficar escondido e você não viu, né? E é uma lesão que talvez esteja sangrando e que você precise suturar. Então não pode deixar de dedilhar e procurar alguma alteração no couro cabeludo. Esse é um assunto que a gente já viu na aula de ectoscopia, as faces patológicas, aqui a face renal, a face mixedematosa, leonina, a face do hipertiroidismo. Bom, no exame clínico da face, é importante que a gente examine a mucosa ocular, a mucosa labial, se esse paciente tem a presença de icterícia, cianose. A gente pede para ele abrir a boca para a gente ver a característica da saliva. Crianças, por exemplo, desidratam muito rápido, idoso também. Então a gente pede para a criança, por exemplo, fazer bolinha de cuspe. E se essa saliva está muito espessa, é um dado que me sugere uma desidratação. Outra coisa que eu posso fazer, e é na verdade um exame neurológico, é pedir que o paciente faça algumas expressões, né? Levante a sobrancelha, enrugue a sobrancelha, levante o nariz, feche o olho com força, mostre os dentes. Na verdade, quando eu faço isso, eu tô analisando a função de algum músculo. Por exemplo, o nervo facial é um exemplo. Bom, é importantíssimo que a gente saiba as características da paralisia facial periférica e a paralisia facial central. Na paralisia facial periférica, eu tenho um acometimento do nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano. Isso pode acontecer por diversas causas,
A causa mais comum é a paralisia de Bell, que na verdade é idiopática. Ela pode acontecer, por exemplo, a forma mais comum é que ela aconteça num quadro pós-viral, mas existem algumas literaturas que defendem que ela pode acontecer depois de um período de estresse ou por uma mudança brusca de temperatura, mas na verdade não existe uma etiologia bem definida para paralisia facial periférica. Ela pode acontecer, por exemplo, no tumor de paratireoide. Bom, é importante que vocês saibam as características da paralisia facial periférica. Na paralisia facial periférica, eu sempre tenho um acometimento do andar superior e do andar inferior da face, do quadrante superior e do quadrante inferior. Então, quais são as características clínicas desse quadro? Eu tenho o apagamento das rugas da região frontal, que é a incapacidade de franzir a testa. Eu tenho lagoftalmia do lado acometido, então esse paciente não consegue fechar esse olho. Tem um apagamento do sulco nasolabial e eu tenho desvio da comissura labial para o lado que está bom, na verdade. Então, nessa figura aqui, esse paciente vai ter um desvio da comissura labial para o lado direito, contralateral, o lado que está bom, na verdade. Aqui tem uma foto da paralisia facial de Bell. E aqui tem uma foto mostrando o nervo facial e aqui os ramos, né? O oftálmico, maxilar e mandibular. E aí, vendo essa foto da anatomia do nervo facial, a gente consegue entender por que o acometimento é do andar superior e do andar inferior. Na paralisia facial de Bell, eu não tenho, na verdade, uma etiologia bem definida. Ela pode acontecer depois de um quadro viral, ou depois de um quadro de estresse, ou por uma mudança brusca de temperatura. Existem várias hipóteses na literatura, mas nada muito bem definido. É um quadro benigno, geralmente com recuperação total do quadro. Aqui tem uma outra foto, essa foto é bem didática, mostrando, bom, olha para esse paciente. Ele tem uma paralisia facial periférica à esquerda. Olha aqui o lado direito, tem ruga na região frontal. Ele consegue fechar completamente o olho direito. Ele tem um apagamento do sulco nasolabial à esquerda. Ele tem lagoftalmia à esquerda. E ele tem um desvio de comissura labial para o lado que está bom, para o lado direito. Esse é um cantor que vocês conhecem, né? O Justin Bieber. Essa notícia, acho que tem alguns meses, ele teve paralisia facial periférica. No caso, foi paralisia facial de Bell. Provavelmente depois de um quadro viral. E aí tem alguns vídeos circulando na internet que dá para ver muito claramente que ele teve uma paralisia facial à direita. Desculpa, à direita mesmo, perdão. Olha aqui o lado esquerdo. Aqui não dá para ver, mas nos vídeos a gente consegue ver que ele não conseguia fechar bem o olho, que ele tem desvio da comissura labial. Bom, depois procurem no YouTube, tem vários vídeos, é interessante. E a paralisia facial central? Bom, a paralisia facial central, eu só tenho acometimento do andar inferior da face. E aí a gente não vai cobrar na PAP2 que vocês saibam por quê. Bom, por que que na paralisia facial periférica, que parece ser uma coisa bem mais tranquila, eu tenho um acometimento do andar superior e inferior, e na paralisia facial central eu só tenho um acometimento do andar inferior da face. A gente não vai cobrar de vocês essa explicação. Eu vou deixar essa explicação para a PAP4, que é a semiologia neurológica, e agora na PAP2 é importante que vocês saibam só descrever as características de uma e de outra. Bom, aqui eu também tenho apagamento do sulco nasolabial da face, da hemifácie acometida. Eu também tenho desvio da comissura labial para o lado que está bom, na verdade, para esse paciente aqui é para o lado direito. E uma coisa que diferencia uma da outra, você vai pedir para o seu paciente fechar o olho com força. Se ele consegue fechar o olho e esse movimento é simétrico, você já sabe que essa paralisia facial é central. Geralmente, essa apresentação clínica, esse sinal
acontece subitamente, de forma aguda, por causa de um acidente vascular encefálico. Bom, na paralisia facial central, eu tenho, na verdade, lesão de sistema nervoso central. E na paralisia facial periférica, eu tenho uma lesão, um acometimento, talvez uma compressão do nervo facial. Vamos para o exame clínico de olhos, pálpebra e supercílio. O que a gente precisa saber nesse momento, no segundo período? Eu preciso conhecer a anatomia do olho, preciso saber identificar e nomear as estruturas do olho. Eu preciso identificar algumas lesões que são simples da gente descrever, identificar e saber executar algumas manobras semiológicas. Bom, alterações do olho. A gente vai falar primeiro de alterações dos cílios e do supercílio, né, que é a sobrancelha. O que é madarose? Madarose é a rarefação do terço distal da sobrancelha. Alguns livros, como por exemplo o Porto descreve como rarefação dos cílios também. Geralmente a gente descreve como rarefação do terço distal da sobrancelha. E essa alteração, ela pode acontecer, como por exemplo no hipotireoidismo, mas ela também pode estar presente em pacientes com hanseníase, com faces leonina, por exemplo. Essa alteração, que é a madarose, também é conhecida como sinal da Rainha Vitória. Possivelmente a Rainha Vitória, talvez, né? É uma suposição. Talvez ela tenha hipotireoidismo e tinha esse sinal clínico. Poliose é a coloração branca dos cílios. Isso não necessariamente é patológico, pode ser um sinal compatível com senilidade, o paciente envelhecendo, ou pode ser uma alteração presente no vitiligo. Aqui tem uma outra foto de um outro paciente com madarose. Esse paciente aqui, provavelmente pela faces dele, ele tem hanseníase, não hipotireoidismo. Alterações da pálpebra. Bom, quando o paciente não consegue abrir o olho completamente, eu vou nomear essa alteração como blefaroptose ou então ptose palpebral, são sinônimos. Esse paciente, a característica desse sinal é o paciente que não consegue abrir completamente os olhos. Ele tem uma alteração de força na musculatura da pálpebra superior. O que é muito parecido, mas não são sinônimos com lagoftalmia. O que é o lagoftalmia? O que é a lagoftalmia? É um defeito de fechamento das pálpebras. Então, esse paciente aqui, ele não consegue abrir os olhos, ou não consegue abrir completamente, ou não consegue abrir simetricamente. Esse paciente aqui não consegue fechar os olhos. Outras alterações da pálpebra. Eu posso observar triquise. O que é triquise? São os cílios invertidos para dentro. Eu posso observar o entrópio. O que é o entrópio? É a inversão da pálpebra. E esse paciente pode ter triquise também. Eu também posso observar o ectrópio, que é a eversão da pálpebra. Essas alterações, tanto uma quanto outra, elas podem acontecer, por exemplo, com trauma, ou também podem ser decorrentes de senilidade, fragilidade dessa musculatura. Outras alterações. Eu posso observar o ordeulo. O ordeulo é o que as pessoas chamam de terçol. Existe uma diferença de ordeulo e calásio. Calásio é uma inflamação, que pode ser aguda, pode ser crônica, mas é só uma inflamação, não dá para ver sinais filogísticos aqui, dessas glândulas que ficam perto dos cílios. Já o ordeulo é um pouquinho mais complicado, é uma infecção bacteriana, geralmente estafilocócica. É uma bactéria que consegue entrar aqui em algum folículo piloso aqui dos cílios e provoca uma infecção. Aqui a gente pode tratar só com compressa quente, na verdade, mas em alguns casos de ordela a gente tem que tratar com antibiótico. E o que é o chantelasma? A gente já falou sobre isso na aula de obesidade, né? Deposição de colesterol, de material lipídico aqui em volta da pálpebra. Outras alterações que a gente pode ver
falando do olho ainda, é importante que a gente sempre analise a mucosa ocular. A mucosa me dá uma pista muito importante sobre a pesquisa de anemia. Essa paciente aqui, possivelmente, ela tem uma mucosa muito hipocorada, possivelmente ela tem anemia. Sem um exame de sangue eu consigo dizer, bom, é provável que essa paciente tenha uma anemia, ela tem uma mucosa muito descorada, ou então hipocorada. Outra alteração do olho, o hipertelorismo. O hipertelorismo é uma característica que faz com que essas crianças, essa é sempre uma alteração congênita, elas têm essa apresentação dos olhos muito separados. Comumente, essa alteração está associada a algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down. Mas existem outras síndromes que também cursam com hipertelorismo. Algumas alterações do olho. Exoftalmia vocês já conhecem, é uma alteração muito típica da doença de Graves, que é o hipertiroidismo. Melanose ocular. Toda vez que a gente observar alguma pigmentação nessa área que deveria ser branca, essa área que é branca a gente chama de esclera ou conjuntiva. Isso sempre tem que chamar a atenção, porque pode ser uma alteração benigna, como por exemplo névos. Névos é uma pigmentação na esclera e pode até ser congênita e mais nada. Isso não requer nenhuma intervenção. É uma manchinha hiperpigmentada ali no olho. Mas se essa alteração é nova, por exemplo, isso tem que te chamar a atenção e talvez seja interessante a gente encaminhar para um oftalmologista, porque pode ser melanoma. Melanoma é um câncer com um perfil muito agressivo e metastático. Então, qualquer pigmentação nessa área, que na verdade deveria ser branca, tem que te chamar a atenção, porque pode ser patológica. Uma alteração muito comum, que a gente consegue ver bastante no pronto-socorro, embora seja um pouco feia, geralmente não é muito preocupante, uma alteração benigna. É a hemorragia subconjuntival, sufusão hemorrágica. O olho é muito vascularizado, então qualquer rompimento de qualquer vasinho, qualquer capilar, faz essa apresentação que assusta o paciente, mas comumente isso é um achado benigno, a gente só observa, geralmente a gente não tem nenhuma intervenção para propor aqui. Bom, isso pode acontecer, gente, por um trauma, por exemplo, um trauma ocular, às vezes um pequeno trauma ou um pico hipertensivo. O arco senil é uma degeneração macular, e aí aqui acontece a deposição de colesterol, de uma deposição lipídica. É muito comum que a gente veja essa alteração em pacientes mais idosos, a partir de 70, 80 anos. Já o anel de Kaiser-Fleischer é muito comum, é uma alteração muito típica da doença de Wilson, que é uma doença congênita. Esse paciente ele deposita cobre em alguns locais do corpo, e aí um desses locais é o olho, e aí a gente tem essa apresentação. Uma outra alteração muito comum no pronto-socorro é o olho vermelho. Na verdade, a gente fala assim, olho vermelho, porque existem várias doenças que provocam essa alteração, que é a hiperemia conjuntival. A mais comum, sim, é a conjuntivite. Conjuntivite é inflamação, infecção da conjuntiva. Ela pode ser simétrica ou assimétrica. A conjuntivite, ela tem diversas etiologias. Ela pode ser bacteriana, comumente é viral, a causa mais comum, mas pode ser fúngica, pode ser alérgica. E aí lá na disciplina de oftalmo, vocês vão saber a diferença entre elas. Mas nesse momento, você pode descrever essa alteração no exame físico só como conjuntivite, ou então hiperemia, ou então olho vermelho, e só, tá? O que é catarata? Catarata é a opacificação do cristalino. O cristalino é uma das lentes do olho, que normalmente é transparente, é translúcida. Então, a pupila, na verdade, é uma abertura que o olho tem para a entrada da luz. Quando uma dessas camadas, e nesse caso o cristalino, fica opaca, eu vejo essa característica acinzentada da pupila. É uma das alterações mais comuns na oftalmologia e ela é muito comum a partir de uma certa idade, 60, 70, 80 anos. Quando eu vejo
algum olho, ou direito ou esquerdo, desalinhado, eu chamo essa alteração de estrabismo. Essa alteração geralmente é congênita, mas também pode ser adquirida por alguma lesão de algum nervo, ou terceiro, ou sexto par. Nesse caso dessa figura, essa paciente tem um estrabismo convergente do olho esquerdo. Outra alteração no olho, pterígio. O que é pterígio? É uma membrana fibrovascular que cresce geralmente aqui do lado, ou pode ser o lado nasal ou pode ser o temporal, comumente o lado nasal. Essa membrana, ela vai crescendo, crescendo, e aí, na verdade, essa é uma alteração benigna, que não traz nenhum prejuízo ao paciente. Às vezes o incômodo é estético e só. E aí, a gente tem que saber o nome dessa membrana e tem que saber quando que a gente encaminha para o oftalmologista. Quando essa membrana cobre a pupila. Então, se essa membrana cobrir essa região, esse paciente vai ter uma alteração da acuidade visual. Isso vai atrapalhar a visão do paciente. Aí a gente encaminha para o oftalmologista. É uma cirurgia bem simples. Mas, se não está atrapalhando a visão, é um achado benigno e que não precisa ser muito investigado. Para o exame físico do olho, é muito importante que a gente tenha uma lanterna. Não pode usar celular, tá, gente? É lanterna clínica. E eu sugiro que vocês tenham uma lanterna com pupilômetro. O que é pupilômetro? É isso aqui que eu estou mostrando. É uma régua, tem uma régua, e eu tenho aqui tamanhos possíveis da pupila do paciente. Então, como é que a gente mede a pupila de um paciente? Não tem uma régua específica, né? Mas se você tiver uma lanterna dessa aqui, você pode aproximar esse instrumento da pupila e comparar. Bom, a pupila desse paciente se parece com qual desenho? E aí eu vejo aqui quantos centímetros essa pupila tem, quantos centímetros essa pupila tem. O que é o normal? O normal é que a gente apresente isocoria. Então, o normal é que eu descreva pupilas isocóricas. Uma boa parte da população, pelo Porto, mais ou menos 35% da população, tem um discreto grau de anisocoria, mas é discreto, é quase que não é perceptível. O normal é que as pupilas estejam simétricas, de tamanhos iguais. Bom, pelo Porto e pelo Milton Arruda, o tamanho normal de uma pupila vai de 3 a 5 milímetros. E o Porto considera que miose é quando uma pupila tem um tamanho menor que 3 milímetros. E ele considera midríase acima de 7 milímetros, igual ou maior que 7 milímetros. Quais são as alterações da visão que seu paciente pode descrever? Bom, ele pode ter visão dupla, e a gente chama isso de diplopia. Ele pode ter escotomas. O que são escotomas? São pontos cegos da visão. Isso pode ser mais central, pode ser mais periférico, depende da doença que a gente está procurando. Aqui tem uma foto para tentar explicar para vocês o que é um escotoma. Ele pode ter nistagmo. O que é nistagmo? São movimentos rítmicos do olho que você consegue ver, são movimentos de pequena amplitude, podem ser verticais ou horizontais. E ele pode ter uma redução da acuidade visual, que ele vai te dizer, doutora, eu não estou enxergando direito de perto, não estou enxergando direito de longe. Como é que a gente descreve isso? É uma redução da acuidade visual. E aí, gente, tanto no Milton Arruda quanto no Porto, eu tenho um capítulo sobre isso, teste de Snellen, exame da retina, etc, etc. A gente não precisa estudar nesse momento, na PAP 2. Lá na disciplina de oftalmo, sim, esse conteúdo é muito importante, mas não na nossa disciplina, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer na PAP 2 é uma parte do exame clínico, e aí o primeiro teste que a gente vai fazer é o exame do olho em repouso. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai projetar um foco de luz entre os olhos, aqui perto da glabela. E o que a gente tem que observar? Qual é a resposta normal? É que a gente veja um ponto de luz centrado nas pupilas. Isso é o normal. Eu sugiro que vocês cliquem nesse link e vejam esse teste.
mas a gente vai fazer em sala de aula também. E como eu descrevo esse teste, se ele está normal? Olhos centrados e alinhados. Eu vejo aqui o reflexo de luz no centro de cada pupila. E se ele não está normal, Mariana, o que eu vejo? Bom, olha para essa foto aqui. Olha esse foco de luz. Eu estou projetando a luz aqui e eu vejo um foco luminoso no centro dessa pupila. Esse olho está centrado e eu vejo que o reflexo luminoso não está no centro dessa pupila. Então, eu descrevo essa criança como essa criança possivelmente tem um estrabismo convergente à esquerda. Outro teste clínico que a gente também vai fazer em sala de aula é o teste da motilidade ocular. E como eu faço isso? Eu preciso me posicionar no paciente a mais ou menos 1 metro. Eu posso colocar aqui a mão no mento do paciente e eu peço a ele, olha, você vai acompanhar a ponta do meu dedo, então a ponta da minha caneta, da lanterna, sem mexer a cabeça. E aí eu faço esse movimento que parece um H, para um lado, para cima, volto para baixo, volto para o centro, volto aqui no centro. Troco de mão a caneta e faço o mesmo movimento para o outro lado. E eu avalio a motilidade ocular desse paciente. E aí, o que a gente está pesquisando, na verdade? Quem costuma fazer esse teste é, na verdade, o neurologista. O oftalmo pode fazer também, mas isso é um teste neurológico. Quando eu faço isso, eu tenho que saber que cada musculatura que é responsável pela movimentação do olho é, na verdade, o terceiro, o quarto e o sexto par. E cada movimento, cada músculo é inervado por um nervo específico. Então, se eu tenho prejuízo de algum movimento, eu sei qual é o nervo que está acometido. Então, eu sei onde procurar a lesão. Essa aqui é uma foto do livro de vocês. E eu acompanho, quando eu faço o teste do H, eu fico olhando a movimentação do olho do meu paciente e observo se essa movimentação é simétrica e se ele consegue acompanhar o meu dedo para a direita, para a esquerda, para cima, o movimento oblíquo para baixo, para cima. Esse aqui é um outro teste que a gente chama de reflexo fotomotor direto. Eu vejo reatividade pupilar. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo no YouTube, mas a gente vai trabalhar isso em sala de aula. O que eu faço? Eu preciso estar um pouco distante do meu paciente, pode ser aproximadamente 1 metro, e eu vou incidir um foco de luz na pupila do meu paciente. Não de forma direta, pode ser de forma transversal para não acompanhar muito, para não incomodar muito. O que eu espero ver? Quando essa pupila está normal, quando eu ensino um foco de luz, ela faz uma contração imediata. Isso é o normal. Eu faço isso de forma direta e de forma indireta. Quando eu projeto um foco de luz, a resposta para quando eu faço a projeção de luz nesse olho esquerdo, a resposta ela vem do sistema nervoso central e a contração da pupila ela é simétrica. Então, mesmo que eu incida luz no olho esquerdo, o direito também contrai. E é isso que eu observo no reflexo fotomotor indireto, que também é chamado de consensual. Vejam, por favor, o videozinho e a gente vai praticar na aula prática. Agora vamos para sinais e sintomas do nariz e seios paranasais, que também é chamado de seios da face. O que meu paciente pode descrever? O que eu pergunto, por exemplo, na revisão de sistemas? Do nariz. Bom, eu preciso pesquisar se ele tem rinorreia. O que é rinorreia? O corrimento nasal, também chamado de coriza, como é mais hialino, mais transparente. A rinorreia, ela é muito comum, por exemplo, nos casos de rinite. Rinite, quem tem uma doença crônica, de uma inflamação crônica da mucosa nasal.
Qual é a característica da rinite alérgica? São indivíduos, que é muito comum, essa é uma doença extremamente comum, que tem uma hiperreatividade da mucosa nasal. Então, quando entra em contato com poeira, ou quando o tempo está um pouco mais frio, mais seco, essa mucosa nasal fica mais reativa, produz um pouco mais de muco, fica inflamada, fica demasiada, fica vermelha. E esses pacientes comumente chegam no pronto-socorro falando: eu estou com sinusite atacada. E na verdade não é sinusite atacada, né? Normalmente esses pacientes têm rinite e não tratam para controlar a doença. O tratamento de rinite é corticoide nasal, né? Você controlar, pelo menos minimizar essa hiperreatividade da mucosa nasal. Então, é importante que você pergunte há quanto tempo você tem essa congestão nasal, né? Esse corrimento nasal, essa coriza. Ah, sempre que eu entro no ar-condicionado eu espirro muito, eu fico com o nariz entupido. Então, essa é uma doença um pouco mais crônica, não? Ou então, não, esse paciente não tem rinite. Não, eu nunca tenho isso, mas já tem uns 3 dias que eu tô assim. E quando isso é infeccioso, não é rinite, na verdade, a rinorreia, ela é acompanhada com, por exemplo, redução do paladar, dor de cabeça, dor de garganta, que são sintomas gripais. Esse paciente, ele geralmente tem rinorreia e tem congestão, obstrução nasal. Pergunte, né, há quanto tempo esse sintoma tá presente, para você entender se é uma doença mais aguda ou mais crônica, o tratamento muda completamente. Esse paciente pode ter epistaxe, que é sangramento nasal. E aí o sangramento nasal pode acontecer também por diversas causas, como por exemplo, o rompimento de um vaso nasal. E aí isso vai ser em uma narina só. Ou pode ser o tempo que está um pouco mais seco, e aí a mucosa ficou mais inflamada e sangrou por causa disso. Eu posso ter um gotejamento pós-nasal. O que é isso? O gotejamento pós-nasal acontece quando o paciente, ou por doença aguda ou por doença crônica, por exemplo, esse paciente já tem rinite e aí adquiriu um resfriado, tá gripado. E aí essa produção de muco começa a ficar acumulada nos seios paranasais. E aí, comumente, quando esse paciente deita à noite, essa secreção fica escorrendo e fica pingando na orofaringe. E isso provoca reflexo de tosse. E aí, esse paciente, comumente, quando a gente não trata adequadamente, evolui com sinusite. Então, para examinar o nariz, o que a gente vai fazer? Colher uma boa anamnese para saber se existe algum sinal, sintoma, se tem alguma síndrome gripal, se tem algum sintoma novo. A gente vai levantar um pouquinho a ponta do nariz e observar se tem simetria do septo nasal, se tem algum desvio de septo, por exemplo, se a mucosa está mais hiperemiada, se tem presença de secreção, coriza, para chegar a algum diagnóstico. E os seios paranasais, né? Eu falei de gotejamento pós-nasal. Quais são os seios de importância clínica? A gente tem o seio frontal, o seio maxilar, e eu tenho aqui o etimoidal também, mas que fica atrás do nariz, é menorzinho, não dá para a gente examinar, não dá para a gente palpar pelo exame físico. Essa imagem aqui não deveria existir, na verdade, porque a sinusite é um diagnóstico clínico, que não precisa de radiografia para ser fechado. Como que a gente descreve essa doença? É um paciente que comumente ele já tem um quadro gripal um pouquinho antes, até chegar a uma sinusite, né? Ele produz muita secreção, está gripado, por exemplo. E aí ele começa a acumular muita secreção aqui, congestão nasal. Só que essa secreção, os seios paranasais, eles são uma extensão do sistema respiratório. Todo o ar que a gente respira passa por essas estruturas que são aeradas, que ficam dentro do crânio. Então, quando eu tenho, por exemplo, um resfriado, eu produzo muita secreção por causa da doença e essa secreção vai ficando acumulada dentro dos seios paranasais. E aí o que acontece é que essa secreção, às vezes, ela é rica em glicose e aí eu tenho um fator de risco para crescer bactéria. E aí, quando cresce bactéria aqui, essa secreção muda de aspecto, fica um pouco mais espessa, purulenta, com gosto ruim. Aí eu tenho um diagnóstico de sinusite. Mas eu não preciso da radiografia para fechar esse diagnóstico. Uma boa história clínica
a gente consegue fechar a diferença de uma rinite para uma sinusite e aí o tratamento muda completamente. Eu posso fazer o exame dos seios paranasais. O seio frontal, eu posso comprimir essa região, não é para comprimir o olho, e eu posso comprimir essa região embaixo do osso zigomático. A palpação dolorosa dessas estruturas sugerem um diagnóstico de sinusite bacteriana. Orelha. Quais são os sinais e sintomas que o meu paciente pode me falar? Pode ser a queixa principal ou pode entrar na revisão de sistemas. Ele pode ter dor de ouvido, e a gente chama isso de otalgia. Ele pode ter plenitude auricular. O que é plenitude auricular? É o paciente que te diz, olha, meu ouvido está tampado, está fechado, é como se estivesse cheio. E pode estar cheio mesmo, comumente é de cerume. E aí pode ser uma rolha de cerume, que talvez só uma lavagem da orelha com soro fisiológico morno resolva. Mas você precisa examinar, fazer uma otoscopia para saber o que está dando essa sensação de ouvido tampado. A gente chama de plenitude auricular. Esse paciente pode ter otorreia, e é claro que isso vai te sugerir um diagnóstico de infecção, né? Otite da orelha média. Nem sempre tão fácil a gente ver. Às vezes a gente só consegue ver um pouquinho de pus fazendo otoscopia. E esse paciente também pode ter síndrome vertiginosa, que é alteração de equilíbrio. Nem sempre o paciente que está tonto tem alguma doença do sistema nervoso central. Pode ser, e comumente é, periférico, vestibular. E aí tem doenças da orelha, do sistema vestibular, que fazem a sensação de vertigem, né, de tontura. O processo mastoide é uma estrutura óssea que tem uma relação muito importante com a orelha média. Então, a compressão do processo mastoide dolorosa tem que te sugerir, a causa mais comum é uma otite maltratada, é uma complicação de uma otite. Existem outras doenças que também fazem a compressão dolorosa do processo mastoide? Sim, existem. Mas comumente a mastoidite é uma complicação de uma otite que não foi tão bem tratada. Exame da boca, da faringe e da laringe. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma lanterna e de uma espátula para baixar a língua. E aí eu sempre tenho que pedir para o meu paciente abrir a boca, mesmo que isso não seja a causa principal, não seja a queixa principal. O paciente pode ter uma doença do joelho, mas o exame clínico sempre tem que ser completo. Eu peço para o meu paciente falar porque quando ele faz isso, algumas estruturas aqui da orofaringe mexem e eu preciso ver, por exemplo, quando eu peço para o paciente falar a úvula, ela se movimenta. E essa, na verdade, é uma ação do 10º par, do nervo vago. Eu preciso saber nomear e eu preciso examinar, então coloque em luva para examinar a cavidade oral. Todas as estruturas da cavidade oral, desde a gengiva, a mucosa jugal, os frênulos, os ductos das glândulas salivares. Eu preciso examinar tudo. E aí eu chamo atenção para os tumores de boca, que são uma causa importante, são muito comuns nos pacientes que fumam ou bebem ou têm infecção por HPV. Os dentistas sabem muito bem disso. São tumores oligossintomáticos. Eles comumente têm uma evolução de anos. Como não dói, às vezes não incomodam, eles ficam ali se desenvolvendo sem que ninguém perceba. Às vezes o paciente acha que é uma afta, às vezes o paciente acha que, sei lá, qualquer coisa. Então, se o paciente ele tem uma dor de garganta persistente, ele tem disfagia, ele tem osnofagia, ele desenvolveu uma rouquidão que tem 2, 3 meses, opa, isso aí tem que sugerir câncer. Aqui não é na boca, né? Mas toda lesão de difícil cicatrização, se o paciente diz, olha, eu tenho uma feridinha aqui na boca, uma úlcera, há 3 meses. Opa, 3 meses. 3 meses não é afta, né? Então, isso tem que chamar a atenção e a gente tem que encaminhar precocemente
ou para um dentista, ou para um cirurgião de cabeça e pescoço, para talvez fazer uma biópsia, mas a gente não pode ver uma lesão na boca e desconsiderar. Isso sempre é importante. Quais são as alterações que eu posso ter no paladar? Ageusia, hipogeusia, digeusia. Ageusia é quando o paciente não está sentindo gosto nenhum. Hipogeusia é quando o paciente está sentindo, ele tem um paladar um pouco reduzido, como por exemplo ele está resfriado. A digeusia é uma alteração da percepção do paladar. Esse paciente também pode ter xerostomia, que é a sensação de boca seca, ele não está produzindo saliva adequadamente. A xerostomia está presente em algumas doenças autoimunes, como por exemplo a doença de Sjögren. E eu tenho o contrário também, a cialorreia, que é um paciente que produz muita saliva. As cialoadenites são inflamações das glândulas salivares. E a cialolitíase não é tão comum, mas pode acontecer. São cálculos dentro ou são cálculos formados pelas glândulas salivares. É muito comum que pessoas que falem muito durante o trabalho, como por exemplo professores, tenham cálculo de glândula salivar. Saburra é aquela placa brancacenta que pode se depositar em cima da língua, que é causada por uma higiene inadequada. Algumas alterações da língua. A língua fissurada na verdade, é um achado benigno. Todas essas fotos são de achados benignos. Ela só é um cômodo estético, na verdade, mas não representa nenhuma patologia. Eu só preciso orientar esse paciente a fazer uma higiene muito boa dessa língua, porque se ele não fizer isso, alguns restos alimentares vão ficar aqui e vão causar mau hálito. Vênula, que é uma espécie de varize, que pode aparecer embaixo da língua. A língua geográfica tem esse aspecto, né, que parece um mapa, também é uma alteração benigna, geralmente hereditária e não tem nenhum significado patológico. E essa aqui é a língua saburrosa. Essa placa branca aqui a gente chama de saburra. Isso aqui é resto alimentar, é o paciente que não escova a língua e fica juntando aqui resto de alimento com placa bacteriana. A glossite atrófica é uma alteração que eu gosto muito de falar porque ela é muito comum. Ela é um achado muito comum em paciente que tem doença carencial, principalmente anemia ferropriva, ou então paciente que está fazendo quimioterapia. O normal é que a língua tenha esse aspecto esponjoso, são as papilas gustativas. Esse paciente perde um pouco dessas papilas e tem essa característica que a gente chama de glossite atrófica, ou então língua despapilada, ou então língua careca. O Tarruda chama de língua careca. Essa alteração na língua tem que chamar a atenção para uma possível anemia ferropriva ou alguma outra doença carencial que justifique essa alteração. A quelite angular também pode aparecer nesse mesmo paciente. Também é uma alteração típica de paciente que tem doença carencial ou imunossuprimido. Outra característica do paciente imunossuprimido é a monilise, candidíase, que geralmente é oral. É muito comum na criança, mas pode aparecer no paciente imunossuprimido, que tem HIV, por exemplo, que está fazendo quimioterapia. Isso é fungo, uma infecção fúngica. Outras alterações, proliferação gengival, hipertrofia gengival. É uma alteração muito típica de algumas leucemias agudas, ou pode ser um efeito adverso de algumas medicações, como por exemplo a fenitoína, que é um anticonvulsivante. A periodontite, que é a inflamação da gengiva, tem que chamar a atenção para o paciente que tem uma higiene bucal ruim, precária. A periodontite, claro que a gente vai encaminhar para o colega da odontologia, mas é um risco maior para algumas pneumonias e endocardite também. Essa aqui é uma lesão bem comum, né? São aftas. O tórus palatino é uma alteração anatômica que geralmente é uma alteração benigna. Se não incomoda o paciente, se não atrapalha a deglutição, a alimentação, é conduta conservadora. A gente não precisa indicar cirurgia necessariamente. Outra alteração da boca, alteração por herpes, são vesículas perilabiais ou então no lábio mesmo. Quais são as queixas que esse paciente pode ter de boca? Dor de garganta é a queixa mais prevalente, é mais comum.
E aí, comumente, ele pode ter também odinofagia, né, que é dor para deglutir. Ele pode ter disfagia, e isso sugere outros tipos de doença. E ele pode ter disfonia também. Como é que a gente descreveria esse exame de orofaringe? Aqui a gente observa as tonsilas palatinas, claramente estão hiperemiadas e demasiadas e com presença de oxidato purulento. Esse diagnóstico possivelmente é amidalite streptocócica ou então mononucleose infecciosa. As parótidas são as glândulas salivares mais importantes, são as maiores e comumente não é tão comum, né, mas podem ser acometidas, por exemplo, por um vírus, né, que pode provocar parotidite, que a gente chama de cachumba, ou não é tão comum, podem aumentar, por exemplo, em uma cianolitise, cálculo de glândula salivar. E existem muito raramente, mas pode acontecer, tumores de parótida. Agora a gente vai entrar no último módulo da aula, que é pescoço. O que eu preciso saber de pescoço? A gente precisa conhecer bem a anatomia do pescoço. E o primeiro assunto que eu vou falar são as cadeias linfáticas da cabeça do pescoço. É muito importante que vocês saibam onde fica cada cadeia, porque a gente vai cobrar isso na prova prática de vocês, é importantíssimo, e que vocês saibam o nome de cada cadeia e onde a gente examina. Eu gosto dessa ordem aqui, mas não existe uma ordem correta. Você pode começar, por exemplo, da cadeia occipital. Eu gosto de fazer essa ordem no meu exame físico, mas não existe uma ordem correta. Eu começo aqui pelo mento, pela cadeia submentoniana, e vou subindo. Aqui é submandibular, aqui é tonsilar, aqui a cadeia pré-auricular, aqui é a retroauricular, cadeia occipital, e aí eu vou para a cadeia do pescoço, cervical superficial, posterior, cervical profunda, e aqui por último a supraclavicular. Como que a gente examina o nosso paciente? A gente vai ficar de frente para ele, a gente usa o segundo e o terceiro dedo. É importante que a gente palpe bilateralmente para comparar um linfonodo com o outro. Se um está aumentado, se o outro não está, se um está doloroso, o outro não está. A gente vai fazendo pequenos movimentos circulares e observando se o paciente vai apresentar dor ou se tem algum sinal flogístico, se a pele está um pouco mais vermelha, se está doloroso. É importante quando a gente examina o linfonodo, o normal é que o linfonodo não seja palpável. Esse é o normal. Mas se ele é palpável, se ele está aumentado, você precisa descrever se ele tem um formato regular, qual o tamanho, se ele está medindo 2, 3, 4 centímetros, se ele é móvel, qual é a consistência dele? Ele é mole, a gente chama de fibroelástico. Ele é duro, a gente chama de linfonodo pétreo. Se ele é doloroso e se ali na região tem algum sinal flogístico, se está mais quente aquela região. Esse é um assunto que eu sempre cobro em prova, porque é muito importante. Então, é importante que vocês saibam as diferenças, o que pode estar alterado no linfonodo. A causa mais comum de um aumento de linfonodo é uma alteração benigna, na verdade, né, inflamatório. Então, se a queixa principal do paciente é essa, ou se você achou, foi um achado no exame físico, é importante que você pergunte: o senhor ou a senhora teve dor de garganta recentemente? Provavelmente isso aqui está associado a algum processo infeccioso inflamatório da cabeça do pescoço. E aí esse linfonodo, claro, vai estar aumentado, mas ele é fibroelástico, ele tem pouco tempo, ele fica 1 semana, 2 semanas, ele é móvel, ele pode estar um pouco doloroso, geralmente ele some em alguns dias. Pode ser que algumas pessoas tiveram muita dor de garganta, tenham ali um linfonodo residual, mas que tem todas essas características. É móvel, é fibroelástico, ele não é tão grande, ele não está crescendo, ele mantém aquele tamanho. Esse é um achado muito típico de crianças, adolescentes, adultos jovens, mas são características benignas, que não impedem, não requerem mais nenhuma outra investigação. O que é muito diferente de um linfonodo com características malignas.
Essas características têm que te chamar atenção, isso é extremamente importante. Existem cânceres que têm disseminação linfática, e aí esses linfonodos, eles têm características específicas que são muito diferentes das características inflamatórias, daquelas características benignas que a gente acabou de falar. Então, quando eu vejo um paciente que tem um linfonodo endurecido, com consistência pétrea, ele te diz, olha, essa bolinha aqui, ou essa íngua, ou esse gânglio, já está crescendo aí, já tem uns 4 meses. Opa, ele é persistente, né? Ele não dói, ele não tem sinais flogísticos. E quando você tenta mobilizar, você não consegue, ele é aderido a planos profundos, a musculatura. Comumente, são pacientes mais velhos, de 40, 50, 60 anos. Essas são características que são muito típicas de metástase linfática, geralmente de tumores gastrointestinais, pode ser esôfago, pode ser estômago, pode ser ovário. Então, quando a gente percebe essas características, esse doente não pode voltar para casa sem investigação de tumor sólido. Pode ser que seja tumor pode ser que seja tumor hematológico, como por exemplo um linfoma. Pode também. Mas essas são características que têm que chamar a atenção. Existe um linfonodo que é muito conhecido na semiologia, que é o linfonodo de Virchow. É um linfonodo que tem todas essas características e ele aparece na região supraclavicular esquerda. Esse é um indício muito grande de malignidade do trato gastrointestinal. Então, nesse caso, eu não me preocupo com o linfonodo. Eu vou procurar tumor no trato gastrointestinal, com endoscopia, com um exame de imagem ou um exame complementar. Mas essa aqui é só a ponta do iceberg. Outra doença que pode provocar aumento de linfonodo e um aumento considerável, tuberculose ganglionar. A tuberculose ela pode ser pulmonar, mas também pode ser extrapulmonar, pode ser óssea, pode ser intestinal e pode ser ganglionar. E a gente chama esse quadro de escrófolo. Os pacientes que têm tuberculose ganglionar, eles têm esse linfonodo muito aumentado, é um aumento sempre muito importante. Eles podem coalescer. O que é coalescer? Um linfonodo junta com o outro. Não tem tanto sinal flogístico como aquele linfonodo inflamatório. Você pode colocar a mão aqui e você não vai ver a pele quente ou hiperemiada. Pode ser aderido a planos profundos. E frequentemente, quando a gente não consegue fazer esse diagnóstico muito cedo, eles fistulizam, que é, eles juntam um com o outro e abrem. Tem uma abertura para a pele. E aí esse material caseoso, caseum, gente, de queijo, que é um material purulento, fica sendo exteriorizado pela pele. É um quadro um pouco mais arrastado também. E aí o que a gente faz? A gente trata a tuberculose. Esse aqui é um slide muito importante, coloca um asterisco, sempre cai na prova. Esse aqui é um resumo, né, do que a gente acabou de falar. As características benignas, inflamatórias, as características do linfonodo que sugerem malignidade e as características que sugerem tuberculose ganglionar. E por último, gente, tireoide. A tireoide a gente vai falar com mais calma na aula prática. Mas o que a gente vai fazer para examinar a tireoide de um paciente? Eu preciso estar na frente do meu paciente na mesma altura que ele. Então, se o seu paciente for muito alto, pede para ele sentar, para você ficar na mesma altura que ele. Eu vou pedir para o meu paciente fazer uma leve extensão da cabeça e olho. Inspeção estática, eu estou só olhando, estou observando se tem algum aumento, alguma coisa que me chama a atenção, uma cicatriz, algum aumento da glândula. Eu peço para o meu paciente engolir a saliva. Quando ele engole a saliva, a gente chama isso de inspeção dinâmica, eu preciso ver a tireoide se movimentando conforme a deglutição acontece. Eu vou localizar as referências anatômicas, que é a cartilagem tireoide, a cartilagem cricóide, e aí a tireoide ela repousa sobre a traqueia. Então eu consigo palpar essas duas estruturas e eu consigo achar a tireoide, porque ela fica logo abaixo dessa cartilagem. E aí eu faço a palpação estática, palpo um lobo, depois o outro lobo,
e depois eu peço para o paciente deglutir de novo. Eu preciso sentir a consistência da tireoide com o paciente deglutindo. De novo, tá aqui em laranja, né? Nunca esqueça de pedir autorização para o paciente antes de examinar qualquer segmento do corpo. Aqui tem uma foto que mostra as estruturas anatômicas. Eu consigo ver aqui ó, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a tireoide. E eu consigo ver, olha, o paciente em repouso e o paciente deglutindo. Essas estruturas são móveis e eu preciso vê-las se movimentando, isso é o normal. E como eu chamo aumento da tireoide? Todo aumento da tireoide eu chamo de bócio. E o bócio pode acontecer tanto no hipotiroidismo quanto no hipertiroidismo. Tanto um quanto outra doença pode aumentar a glândula. E aí, quando esse aumento é muito significativo, eu chamo de bócio. E aí, grandes bócios podem provocar o sinal de Pemberton. O que é o sinal de Pemberton? Quando essa paciente levanta os dois braços, essa massa, né, o bócio, ele mergulha no mediastino e comprime alguns vasos cervicais. E aí, o que eu observo, olha aqui essa paciente, claro que ela tem um bócio mergulhante, um bócio bem volumoso. Essa massa, ela comprime alguns vasos cervicais e faz com que essa paciente tenha hiperemia facial. E aí, o nome desse achado no exame físico é sinal de Pemberton, que é um sinal que me indica um bócio muito volumoso. Mas eu consigo ver aqui pela inspeção que essa paciente tem um aumento muito importante da tireoide. Então é isso. Eu sugiro que vocês leiam os dois livros. Eu coloquei aqui algumas. Todo slide está referenciado o livro e a página que eu usei para aquela informação. O Milton Arruda é a referência principal da aula, mas o Porto também tem algumas informações adicionais que são importantes que não aparecem na primeira referência. Bons estudos!